No último vídeo tratamos já sobre funções de duas variáveis reais. Agora iremos tratar exatamente, também continuando funções de duas variáveis reais. Vou apresentar alguns tipos de funções de duas variáveis reais, funções importantes, e já vou mostrar como desenhar o gráfico, tá? Então essas outras funções que eu vou trazer aqui são funções que os livros eles geralmente trazem de exemplo. São funções que você fala, Matheus, então eu tenho que saber essa função, senão acabou minha vida, eu não vou conseguir fazer nenhum exercício de cálculo, não, gente. De cálculo 2, aliás. Não é assim que funciona. Basicamente, os exemplos que funcionam é basicamente assim. O livro ele não consegue apresentar tudo de forma específica e que o seu amplo uso. Então, que a maioria, ou basicamente todos, livros de matemática fazem. Eles colocam de exemplo funções que você vai ver bastante, funções que aparecem muito em modelagem matemática e afins, em trabalho mesmo, como exemplo. E aí traz funções clássicas como exemplo também. São funções que você tem que ter fixo na cabeça, para já saber trabalhar direto com elas, né? Então, uma dessas funções se chama função polinomial. Ou seja, é toda função que eu tenha a forma de um polinômio. Ou seja, é toda função que é uma transformação linear. Ou seja, toda função p de x, por exemplo, a gente tem visto aqui para uma função de uma única variável real, que pode ser posto de forma a ter o coeficiente, né, particular, aqui o coeficiente independente, né? A1x1 mais A2x2 x quadrado, A3x cubo e assim por diante até ANxn, que isso aqui a gente representava como somatório, né, de AI, x elevado a i, e começando a 1 até n. E de forma resumida, isso aqui é um polinômio. Como assim? Primeiro, vendo apenas isso daqui, esse somatório, isso aqui define exatamente uma soma de monômios, de termos, né? De expressões algébricas. Porém, essas expressões algébricas, quando postas de forma a ter uma variável que assume qualquer valor, ela define um conjunto de valores indo para outro conjunto. Isso é o que? Uma função. Então, definir exatamente uma função de um número chamado p de x para exatamente um valor único de x ao ser posto aqui. Então, exatamente, isso se chama polinômio. Então, agora ele vai ter um polinômio de duas variáveis. Então, você já pode imaginar como vai ser, né? Vai ser exatamente f de xy. Da mesma forma, a0, a1, xy. Aí você imagina, xy1. É isso daqui? Não. Por quê? Porque isso aqui é um ponto, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, Matheus, como que seria? Seria um AXY. Mas eu posso ter um AX1, né? Eu não posso ter? Realmente, eu posso. Eu posso ter um A1Y, né? Pode. Eu posso ter um agora aliás, eu tô colocando A1, né? Mas não é pra ser A1, né? Mas a gente vai ver aqui, você vai entender. A1, vou chamar aqui de A2, tá? E aqui é A3, por exemplo. E agora eu posso ter, gente, no A4, um XY ao quadrado, né? Exato. E assim por diante, né, Matheus? Ou seja, até um AN qualquer, AN linha, um XN e um YN, linha qualquer, né? Um número qualquer. Seria isso, Matheus? Seria, mas veja que você não consegue relacionar, então, o coeficiente, a posição do coeficiente na sua expressão com essas variáveis. Então, isso aqui termina se tornando uma expressão sem muito sentido, no sentido que não vai ser tão utilizável. Poxa, realmente, eu entendi a construção, mas isso aqui pode ser qualquer coisa. Então, como que a gente definiria essa ideia de polinômio em relacionando o coeficiente e o grau de cada um desses termos? Da seguinte forma, olha só. Em vez de construir assim, a gente vai fazer a seguinte construção. Eu posso ter sempre um AX e um Y, né? Um AX, um Y. Eu sempre posso ter isso, né? Mas veja que eu sempre posso indicar da seguinte forma. Eu posso indicar A1, X1, Y1. Ou seja, eu posso representar meu coeficiente como A1, em que o primeiro 1 representa o grau do meu x e o segundo grau do meu y. Então eu posso organizar de qualquer forma que eu queira. Veja, A12 quer dizer que eu tenho x1, y2. A21, por exemplo, quer dizer que eu tenho x2, x quadrado, y1. Então agora eu posso representar de qualquer forma. Então vai ficar AMN, porque tanto faz m ter o único valor, ter o mesmo valor de n ou não, tanto faz, AMN.
x elevado a m, y elevado a n. E isso daqui define agora a nossa função polinomial de duas variáveis reais, que vai ser apresentada pelo somatório amn, x elevado a m, y elevado a n, em que eu tenho aqui m mais n. Aí aqui a gente vai definir a seguinte coisa: m mais n, ele tem um valor cujo não pode ultrapassar. Como assim? Veja, o A11 aqui, eu tenho o quê? Quantas variáveis eu tenho? Duas variáveis. Quais é a soma dos coeficientes? 2. Aqui eu tenho agora quantas variáveis? Qual é o grau, aliás? Qual é o grau do negócio? O grau do negócio é 3. Eu tenho duas variáveis ainda. E eu tenho um grau 3. Qual é a soma aqui? 3. Agora aqui, qual é a soma? 3. Qual é a soma aqui? 3. Então você entendeu que, independente do valor que você tenha ali no grau, você vai ter a soma dele. Você vai resultar em um número cujo ele nunca vai ultrapassar o quê? Vai ultrapassar o próprio grau da soma dos dois. Então você vai falar o quê? M mais N é sempre menor ou igual a um número P qualquer. E é assim que você define uma função de duas variáveis reais, tá? De forma polinomial na escrita, tá? Vai ser exatamente isso daqui. Esse é o exemplo número 7 do Guidorizo. Para quem não sabe, eu também futuramente não, né? Além de utilizar o Guidorizo, eu também vou fazer uma mudança para outros livros, também de base teórica, tá? Como o Stewart. Eu vou começar a fazer o exercício do Stewart, né? Vou fazer essa mudança aí, que eu acho que é uma mudança mais viável para mim. Alguns aspectos do Guidorizo realmente não me atrelaram nessa cadeira de cálculo 2, como o livro foi construído. Veja, agora a gente tem da função linear. O que é uma função linear, gente? Você poderia pensar, poxa, é uma função que eu tenho y e eu tenho um ax, né? Y igual a x, que a gente geralmente vê isso. Não é de todo errado, porém agora você tem funções de duas variáveis, então não é necessariamente isso. Uma função linear agora, é o nome disso aqui, função linear, é toda função em que o domínio da função é o próprio espaço R2 para o R2, para os reais, né, aliás, até aí tudo bem, em que eu tenho f de xy, uma função linear o quê? Eu vou ter dois coeficientes para cada variável, ax mais by. Isso aqui é uma função linear, certo? Bem de boa. O que é uma função agora racional? Razão, vem de razão. Então eu tenho uma função f de xy, eu vou ter a divisão de outros dois números, também dependente de xy. Então eu posso definir eles como funções, p de x e q de xy, onde q de xy tem que ser necessariamente diferente de zero, para que não recaia em determinação, né? E seja definido essa minha função racional. Outra função que você vai ver é a função homogênea. A função homogênea é uma função exatamente definida da seguinte forma, saca só. É uma função que você tem um par ordenado xy geralmente, né? Porém estão multiplicados por números quaisquer, aleatórios, t. E ao você pegar então f de t de x, ou seja, quando f assume o valor t vezes x e t vezes y, isso aqui vai ser uma função homogênea, toda função que pode ser caracterizada da seguinte forma. Esse número que está multiplicando as coordenadas vai ser posto aqui fora, elevado a n, onde n é o grau, certo? É o grau, vezes a função definida naqueles pontos, f de xy. Isso aqui é uma função homogênea de grau n. Aí você fala, como você define uma função, então, de grau? Como você define esse n, esse grau dessa minha função homogênea? Um exemplo que o livro coloca, que eu sou adepto de mostrar, é o f de xy igual a 3x² mais 5xy mais y². Isso aqui é o quê? Uma função polinomial. Você bate o olho e já sabe que é uma função polinomial. Beleza. Mas, será que é uma função homogênea também? Então, f de xy é igual. Primeiro, gente, olha só. Para a gente verificar se ela é homogênea, basta eu pegar o f de t de x e ver se ela obedece a essa igualdade. Então, f de t de x, ty, vai ser 3t², x². Aí tudo bem, né? Mais 5. Vou colocar agora tx, ty multiplicado, mais ty ao quadrado. Isso aqui, f de tx, ty, eu posso colocar exatamente, olha só, pessoal, t ao quadrado em evidência. Colocando t² em evidência, eu obtenho 3x² mais 5xy mais y². E observe que isso daqui é exatamente quem? A função f de xy, definida no ponto ali. Então, observe que eu tenho exatamente uma função homogênea. Aqui é o grau dela, né?
O grau é a quantidade ali de variáveis que eu vou ter. Eu tenho um grau aqui e eu tenho a minha função f de xy. Então, realmente, é uma função homogênea e obedecer essa lei de formação, né? Então, bom, aqui no livro agora, a partir de agora, ele vai passar uma série de exercícios com funções de duas variáveis reais e você vai fazer. Nesse caso, eu vou fazer esse pulo, esse gap, e a gente vai fazer agora, mostrar aqui como a gente desenha finalmente um gráfico, como que a gente vai trabalhar exatamente o desenho dessa minha função de duas variáveis. Afinal, como que eu desenho dessa minha função, né? Eu entendi, beleza, eu tenho um eixo bidimensional e vai parar, me levar uma relação para uma reta. Mas será que essa reta eu não conseguiria puxar ela para o gráfico e formaria alguma coisa? Então, essa é a pergunta que você tem que fazer. E é exatamente ela que a gente vai satisfazê-la agora, saciar essa dúvida. Então, bora lá. Exatamente eu vou definir da seguinte forma. O nome seria como desenhar esses gráficos, né? Esse gráfico de função variável. Bom, a ideia é a seguinte coisa, olha só, gente. Eu vou passar a ideia algébrica, eu vou mostrar no gráfico porque ela faz sentido. E bora lá. Qual é a ideia algébrica? A ideia algébrica é a seguinte. Essa função f de xy, você vai pegar o quê? Vai chamar ela que é um número z. Vai igualar z a f de xy. Ou seja, para indicar que é um número, né? É uma variável que não depende de x nem de y. E isso acontece sempre que você tiver o par ordenado xy pertencente exatamente a A, que é exatamente o domínio da minha função, né? Então, pertencente ao domínio dela, ao domínio AA, tal que f é de A, contido no espaço R2, leva para os reais essa relação. Você me dá um par ordenado do espaço R2, eu consigo te obter um número equivalente a esse par ordenado específico, né? Então, é sempre uma função real de duas variáveis, o conjunto gráfico da minha função. E agora eu vou definir o que é esse conjunto, esse GF, o gráfico da minha função. É todo par ordenado, é toda terna ordenada x, y, z, ou seja, é toda terna ordenada x, eu te dei um x, eu te dei um y, eu te dou então um f de xy. Esse f de xy, cada f de xy tem um único valor. Então, um z referente a ele, certo? Então, xyz. E esse xyz, como você está vendo, ele tem 3 dimensões, né? Então, ele tem real, eixo real e outro eixo real atrelado a ele. Ou seja, são 3 eixos reais. Então, agora o gráfico da minha função vai ter 3D. Vai ser uma figura 3D. Pertencendo ao espaço RL, R3, tal que isso acontece se eu tiver exatamente o que? Z igual a f de xy, que é para indicar exatamente ser um número, e eu tiver que esse par ordenado xy pertence ao conjunto da minha função, ou seja, A. E isso aqui é o gráfico da minha função, tá? Bora ver então como é o gráfico da minha função? O gráfico da minha função é a seguinte forma. Eu vou desenhar primeiramente o domínio da minha função, para vocês sacarem aqui a ideia. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter y, né? E vou ter x. Isso aqui é o domínio da minha função, beleza. Mas o que acontece? Esse domínio da minha função, agora, é só você imaginar. Antes, no espaço bidimensional, eu tenho exatamente que esse eixo y é exatamente o eixo onde eu coloco o meu valor de f. Ou seja, os valores que eu vou obtendo de f. Ou seja, eu tenho o domínio da minha função, o contradomínio da minha função. Cada valor do meu domínio ele me gera uma relação para outro valor b. E esse valor b que ele chega é a imagem da minha função. E sempre eu plotava a imagem da minha função no eixo referente a ele. Então, se agora a imagem da minha função é um número z, eu tenho que plotar o valor referente a ele. Então, o que acontece? Esse eixo xy, na verdade, esse plano, ele tem que estar para baixo. Então, você vai fazer a seguinte coisa. É como se você estivesse levando esse eixo para cá e descendo esse eixo y. Porque agora você tem que imaginar a seguinte coisa. Poxa, eu tenho um quê? Eu tenho um f de xy referente a cada número. Porém, eu já tenho definido no meu domínio esse xy. Então, esse xy ele tem que ficar meio que para baixo. É como eu estivesse levando o quê? Esse x para frente, né? Ou seja, eu rotaciono esse x. A gente geralmente apresenta aqui, x. Eu rotaciono o y, porque o y é ortogonal. Ou seja, ele se mantém o ângulo de 90 graus aqui. Aqui é x, aqui é y. E eu vou ter, então, por fim, o eixo z. Em que o eixo z é igual ao eixo f de xy. Isso aqui é o eixo z. Então, isso aqui é o eixo tridimensional. E veja que realmente faz sentido, porque
eu tenho o quê? Que o eixo Z sempre vai ser eixos, eu sempre vou trazer eixos que tem que ser todos ortogonais entre si. Então esse desenho é muito bom, porque eu tenho que o eixo Z é ortogonal a X e ortogonal a Y, que é o que eu quero. E também o eixo X é X, O, Z é ortogonal, exatamente, vai formar um plano ali. Y, O, Z forma outro plano, X, O, Y outro plano. Então, realmente, aqui eu tenho um gráfico 3D. Nada demais, né? Nada de novo, a gente tinha visto em GA, coisas assim, figuras tridimensionais. Então veja agora que a gente vai ter qualquer figura aqui, já que é um espaço tridimensional. Ou seja, eu posso ter qualquer figura curvilínea. É por isso que eu posso ter qualquer figura, tá? Curvilínea, tá? Vou desenhar aqui como fosse um plano, tá? Olha só. Pronto. Vai aparecer de novo. Então eu posso ter qualquer figura curvilínea, tá vendo? Eu desenho aqui o gráfico. Ah, que massa. Mas, beleza, eu posso ter... Eu entendi, ó, figura 3D, figura 3D, ele tem profundidade, né? Ele vai ter altura, largura, profundidade. Eu entendi isso, faz sentido. Mas eu ainda não entendi onde que eu tenho... Por que eu tenho que chamar Z de f de x, y para definir exatamente essa ideia de profundidade. Gente, é a seguinte coisa. Qual é o ponto? Eu sei que eu vou ter um ponto aqui, que é no domínio da minha função. Uma coordenada xy, esse para de ordenada, e representa um ponto. Eu vou ter outro ponto, bxy, e vai definir novamente o domínio da minha função. Porém, cada ponto desse está atrelado a um único eixo real, a um f de xy daquele ponto, ou seja, um número. Se é um número, a gente sempre pode chamar esse número de algo. Então eu chamo de z. É um número qualquer. Eu vou ter um z1 para um x1, y1. Vou ter um f de x2, y2 igual a z2. E assim por diante, né? Então, se eu tenho esses valores, observe que quando eu botar esses valores no gráfico... Bora lá, deixa eu desenhar aqui. Vamos desenhar aqui o gráfico de novo. Quando eu botar esses valores no gráficos, ó, um valor de x, um valor de y, exatamente esses pontos eles podem subir ou descer. E ao ponto esses subirem e descer, observe que se eu colocar outro ponto aqui, você fala, é uma linha reta. Não é. Por que não é uma linha reta? Porque o x e o y deles são diferentes, que definem essa linha reta. O que define aqui, esse ponto, agora, é a altura, que é exatamente esse z. Ou seja, o z nada mais é do que esse f de xy correspondente. Ou seja, aqui eu vou ter um f de xy. O que vai ser esse ponto, né? O que vai ser esse ponto A? Esse ponto A é x, dado y, eu tenho um f de xy. Até aí tudo bem. F de xy é como se fosse a altura. Beleza. Aqui eu vou ter um x1, y1, f de x1, y1, certo? E eu vou ter então uma outra altura. Então o que acontece? Por estar em altura diferente esses pontos, na verdade é como se esses pontos estivessem assim, ó. Eles têm altura diferente. Se eles têm altura diferente, não tem como eu ligar para uma linha reta. Não tem... Tem como ligar, mas nem todos os pontos vão estar no mesmo plano para que eu ligue em uma linha reta. Ou seja, esses pontos podem estar ali em alturas realmente distintas que não consigo interligar com uma única reta. Então, uma figura curvilínea já é formada aqui para ligar esses pontos. Uma curva, né? Então, é basicamente essa a ideia. Então, esse z, que é esse número, ele vai definir exatamente essa altura. Por ele definir essa altura, a gente vai dar um nome para ele, que se chama nível. Nível, curva de nível. Ah, tá. Então, realmente, deixa eu ver se eu entendi. A gente vai chamar f de xy de z. Z é um número, que é exatamente a ideia de f de xy. A gente vai definir, então, ao chamar de z, um gráfico 3D para desenhar isso. Beleza. E a gente vai sempre fazer o quê? Como que eu desenho esse gráfico? Eu ainda não entendi. Vamos lá. É isso que vai significar curvas de nível, tá? É o nome que você vai ver disso. E isso aqui é um método de desenho, tá? Tem 2 métodos de desenho. Bom, primeiro deles que eu quero falar é o curvas de nível, que é um método clássico que o livro que traz, né? E o outro método é um método também para esse espaço tridimensional, mas ele vai servir com figuras que são mais retas, ou seja, figuras tridimensionais, porém não curvilíneas, né? E a curva de nível eu recomendo você utilizar para curvilínea. Aliás, você vai ter que usar para curvilínea, tá bom? Que são as únicas formas de definir isso. Primeiro, chama no z igual a f de xy
Até aí tudo bem? Essa função. E você pega um c, que é um número, que é equivale à imagem da minha função f. Isso significa dizer que para todo conjunto de pontos x, y, pertencente ao domínio da minha função, tal que eu tenha sempre f de x, y igual a c. Então, por quê? Porque ao definir o z, eu defino a altura, que eu defino números, que eu defino exatamente esse par ordenado, né? De alturas. Então, o que significa isso? Chamar sempre de constantes diferentes. Então, eu vou atribuir o valor de z, valores distintos, para essa minha função. Esses valores distintos vai se referir-se exatamente a uma curva de nível. Por que uma curva? Porque vai definir um plano que vai interseccionar o meu gráfico quando eu for desenhar. E essas interseções vão formar exatamente pontos em diferentes níveis, em diferentes alturas. Por isso, curva de nível. Tá? Essa é a primeira tática. Aí você fala, mas Matheus, beleza, eu entendi mais ou menos o que você está querendo falar, mas então, me dá uma representação, bora tentar desenhar um gráfico utilizando essa tática? Beleza. Aí vai utilizar essa tática. E a curva de nível é a parte de f de x, y, assumir diferentes valores, tá? Você assume valor 0, 1, 2, 3, enfim, e assim por diante, de acordo com o domínio que a função f de x, y permite, tá? Então, bora lá. De forma resumida, eu vou pegar uma função tranquila. F de xy igual a x² mais y². Primeiro, essa função eu vou querer que você desenhe as curvas de nível dessa minha função, tá? Ou seja, eu não estou esboçando o gráfico, eu estou desenhando as curvas de nível. Para quem não entendeu, essas curvas de nível, elas vão ser exatamente meio que entre aspas não, vai ser o domínio da minha função. Vai ser como se fosse o desenho do domínio da minha função. E a partir do desenho do domínio da minha função, que não é exatamente o domínio, na verdade o domínio da minha função, sim. O domínio da minha função, eu vou utilizar esse desenho como mapa, como fosse um solo. Por exemplo, gente, eu não sei se vocês sabem não, né? Sabem. Se, por exemplo, eu fosse desenhar um paralelepípedo, eu pego o que? Geralmente o desenho. Ou eu defino um retângulo, por exemplo, e eu começo a atribuir altura a ele. Atribuindo altura, eu começo a dar uma ideia de aspecto 3D a ele, né? Então, eu desenho o paralelepípedo assim. Então, veja que o paralelepípedo, o volume dele, por exemplo, basta eu pegar a área da base e ir projetando para cima. E esse conjunto de áreas que já é formada, esse conjunto de papéis aqui que vai se aglomerando, eles vão ser tantos que não vai ter essa distinção de largura. Vai ser como se fosse um único papel. Então isso forma uma forma geométrica, uma forma tridimensional, que é o paralelepípedo, né? Então, da mesma forma, essa ideia, a gente usa como esse domínio da minha função, essa curva de nível, fosse exatamente o mapa da minha função. É como se você estivesse olhando de cima. Ou seja, isso é a base da tua função. E tu vai subir, ou seja, tu só vai atribuir altura a isso daí. Perfeito? Que é exatamente a ideia de chamar esse f de xy de uma constante. Bora lá, gente. Bora definir agora, então, finalmente, o que nós queremos, né? Bom, então, para definir isso, o que eu chamo f de xy de uma constante qualquer, né? Essa é a ideia de desenhar a curva de nível. x² mais y² igual a c. Primeiro, quais são as restrições para o domínio da minha função? Primeiro, eu nunca posso ter valores negativos aqui, né? X e y não entram valores negativos porque está elevado ao quadrado. Então, esse domínio da minha função vai sempre me gerar valores de imagem f de xy maior ou igual a zero. Ou seja, isso significa dizer que c, que é a minha constante, tem que ser maior ou igual a zero. Beleza. Até aí tudo bem. Então, x² mais y² igual a c. Bora agora aqui atribuir valores. Se eu falo que x² mais y² é igual a zero, ou seja, para c igual a zero, primeira curva de nível. Bom, para que dê zero, de duas uma. Ou eu teria que ter duas coordenadas, x e y, tais que elas sejam iguais, e para que dê necessariamente zero, todas essas coordenadas têm que ser iguais, entre si iguais a zero. Ou seja, a primeira coordenada de ponto que satisfaz essa equação é 0, 0. Ela é a única, né? Se ela é a única, a gente já começa a desenhar isso. Eu desenho aqui o gráfico x, y. Observe que esse gráfico é exatamente o domínio da minha função. Então, até aí tudo bem. Beleza, defini o primeiro ponto. Tranquilo. Eu quero agora, eu vou colocar o valor de 1 lá. x² mais y² igual a 1.
Observe que todo esse valor é para ser igual a 1, ou seja, f de xy igual a 1, ou seja, f de xy é igual a circunferência. Essa circunferência vai ser uma circunferência de quê? De raio 1. Então, todos os pontos que satisfazem isso vai ser o ponto 0, 1, 1 e 0. Todos os pontos que tem o quê? Que tem pelo menos o raio igual a 1. Ou seja, raio igual a 1. Até aí tudo bem, né? Deixa eu mexer aqui em algumas coisas. Beleza. Raio igual a 1. Até aí tudo bem. Ou seja, tudo isso aqui tem raio igual a 1. Ou seja, todo esse conjunto de pontos vai ter uma distância menor ou igual a 1. Porém, como nesse caso eu quero os pontos cujo a soma das suas coordenadas é igual a 1, todos esses pontos têm que estar aqui contidos nessa minha circunferência mesmo. Beleza. Se eu coloco 2, vai ser raiz de 2, né? Que é 1,4, porque é o raio. Então, eu vou pegar exatamente a circunferência um pouquinho de raio maior. E assim por diante. E eu vou desenhando. Circunferência de raio maiores, ainda mais. E você continua aí aumentando o raio, ou seja, atribuindo valores de ser cada vez maiores, e você vai obter isso. Então, observe que esse mapa, ou seja, você olhando de cima, você olhando o domínio da sua função, você tem aglomerados de circunferências concêntricas, ou seja, dividindo o mesmo centro. Beleza. Qual é a tática da curva de nível? Para esboçar o gráfico. O gráfico vai ser sempre o quê? Vai ser uma terna ordenada x, y, z, tal que pertence ao espaço tridimensional, tal que eu sempre vou ter esse z que eu estou chamando, essa constante, como esse f de xy, desde que exista esse par ordenado pertencente ao domínio da minha função, que é o a. Então agora o que acontece? Bora desenhar isso aqui no espaço tridimensional? Olha só como vai ficar. X, Y, Z. O que é o valor de Z? Quando eu chamo x² mais y² igual a c igual a 0, ou seja, z igual a 0. Isso significa dizer que eu estou pegando que o valor de z é igual a 0, certo? Até aí tudo bem. Beleza, eu tenho aquele ponto ali. Quando eu falo que z é igual a 1, ou seja, f de xy é igual a 1, eu estou dizendo que eu tenho uma altura equivalente a 1 aqui, em z. Beleza. E eu vou falando isso para todos. Então, observe que você vai sempre pegando pontos que eles não saem do eixo z e que eles só vão subindo. Eles só preenchem realmente o eixo z. Eles assumem o valor do eixo z. Até aí tudo bem. Observe agora que eu quero exatamente esse curva de nível. Quando eu tenho z igual a 0, eu tenho um ponto 0, 0. Quando eu tenho z igual a 1, eu tenho uma circunferência de raio 1 no domínio da minha função. Porém, o gráfico do domínio da minha função está aqui, ó, xy. E como é um espaço tridimensional, então vai ficar uma circunferência, né? E essa circunferência, ela roda tanto o eixo, todo o eixo y e todo o eixo z, né? Y e x e y, né? Então você vai ter uma circunferência aqui, ó. Eu tô tentando desenhar. Pronto, uma circunferência aqui. Beleza. É meio que no chão, né? Agora, quando você coloca x mais y² igual a 1, ou seja, imaginando exatamente o valor de z igual a 1, o que significa o valor de z igual a 1? É como se você imaginasse um plano exatamente quando z é igual a 1. E você vai desenhar em cima desse plano, contido nesse plano, exatamente segundo a circunferência, de raio um pouquinho maior. E assim por diante, você vai subindo, tá vendo que você está subindo? Porque são planos diferentes, né? Você vai aumentando a circunferência e vai subindo. Exatamente. Observe que conforme você vai aumentando o valor de z, você aumenta as circunferências, o raio da circunferência aumenta a circunferência. Então observe que você fazendo isso, é como se você estivesse pegando exatamente a mesma coisa. Tu tá pegando um paralelepípedo, o quadrado, e você está subindo com ele, ou seja, amontoando. Você vai amontoar tanto que isso tudo vai se juntar. Quando isso se juntar, vai formar que figura? Vai formar uma figura que é a seguinte. Qual é a ideia agora? Como você viu, eu desenhei várias circunferências aqui, certo? Perfeito? Perfeito, Matheus. A ideia é, quando você tem uma figura curvilínea, você vai ter que ter um certo desenho, você vai desenhar um gráfico, uma parábola, alguma coisa, nesse caso eu já disse a resposta, a parábola, que vai interseccionar todos os pontos desse plano, para que eu forme a minha figura. Nesse caso aqui é como se eu estivesse desenhando uma parábola, que vai juntar todas essas circunferências, tá?
Tá aqui a minha parábola. E essa é a minha figura 3D. É toda essa intersecção da minha parábola, tá? Ou seja, deixa eu é como se eu estivesse desenhando aqui. Vou colocar bem grande aqui o tamanho. Ó. Aí você juntou com essa parábola todas essas circunferências. Aí você forma como se fosse uma xícara, né? Como se fosse uma xícara. Tá aqui. Essa em cinza é minha figura 3D, certo? E é assim que você desenha o gráfico da sua função. Nesse caso, esse gráfico aqui é de um paraboloide, tá? Esse gráfico aqui. Então, como você tá vendo, eu desenho o gráfico e essas são curvas de nível. Essa tática das curvas de nível já ela funciona quando você tem figuras curvas, tá? Quando você tem figuras cujos são planos, são tridimensionais, os planos são tridimensionais, como nós sabemos, porém o que acontece? Essas figuras, quando são tridimensionais, essas curvas de nível a gente não enxerga muito bem no desenho, como é. Então, a gente utiliza o segundo método de desenho de gráfico, que é o método dos interceptos, tá? Esse método é um método para figuras que não são curvas, ou seja, sempre que você tem uma função que não é curva, e como você vai saber que uma figura não é curva, Matheus? Bom, por conhecimento geométrico, de geometria analítica, né? Por isso que a cadeira de geometria analítica é importante. Então, você vai utilizar esse segundo método que eu vou mostrar. Porém, eu vou mostrar em outro vídeo também, para não ficar longo. Aqui eu vou gravar esse vídeo de curvas de nível. O próximo vai ser como desenhar gráfico parte final, que vai ser usando o método de interceptos, mostrando para vocês. Depois mostrando funções três variáveis, eu não vou nem mostrar. Vou pular essa parte do livro, porque essa parte é literalmente uma folha que só te dá a ideia como é uma função de 3 variáveis. É da mesma ideia e já vem para o limite, que é o que importa, né? Então, agora vamos fazer uma questão e bora desenhar para você pegar a ideia de como é. Bora lá. Vou pegar uma questão aqui. Não tem mais opção, né, de deletar a parte fácil assim. Então, bora lá. Eu vou pegar um exemplo. Bora fazer uma questãozinha. A questão que eu vou pegar também, sempre do livro, já que o livro está aqui do meu lado, eu vou utilizar as questões do livro, né? Eu vou usar a questão número 6 do livro, exemplo 6, que vai nos dar meio que... Acho que isso aqui é um hiperboloide. Não, hiperboloide não é assim não, desenho não. Eu não sei o que é isso. Não sei o nome disso aqui não. Esqueci o nome agora. É só uma figura, né? É uma forma geométrica. Eu esqueci o nome disso. Acho que tinha um nome aqui certinho. Mas esqueci agora. Mas enfim. Bora lá. Exemplo 6. Seja f a função dada por. Observe que agora ele só fala seja f a função dada por. E nos fala z igual a 1 sobre x quadrado mais y quadrado. Para quem não entendeu, z é a nossa função f, tá? Não é o y não, pelo amor de Deus. Uma função de 2 variáveis, tá? Determine o domínio da imagem. Domínio da função, aliás. Bom, determinar o domínio da função é moleza, né? Todo para-ordenado xy, pertencente ao espaço real R2, bidimensional, tá o quê? Qual é a condição de restrição necessária? Olha só. Eu tenho uma divisão. Minha função de 2 variáveis está posta como uma divisão, onde as variáveis está no denominador. Então, basta eu impor a restrição para o denominador. x² mais y² tem que ser diferente de zero. Ou seja, x tem que ser diferente de y e x tem que ser diferente de menos y. Aliás, o para-ordenado xy, perdão, porque isso aqui vai criar ambiguidade. Para-ordenado xy tem que ser diferente do para-ordenado 0, 0. Agora tá correto. Quase que eu ia fazer... porque eu ia colocar x diferente de 0 e y diferente de 0. Ia dar na mesma coisa. Basicamente, para-ordenado xy tem que ser sempre diferente de 0, 0. Tá bom? Um pode ser 0, um outro valor qualquer. Domínio da minha função está definido. Imagem da minha função. É bem simples, né? Imagem da minha função vai ser o quê? Bom, qualquer número, né? Eu posso ter qualquer número. Definida a função. Mas veja, será que eu posso ter qualquer número? Eu posso ter um número negativo aqui?
Tá aí a resposta. Não, né? Porque x vai dar um valor negativo, vai ficar ao quadrado, y também ao quadrado e vai resultar um número sempre positivo. Eu posso ter um número menor que zero? Posso. Posso não, perdão. Não posso ter um número negativo, né? Um número mesmo inteiro negativo, não posso ter. Mas eu posso ter um número pequeno? Posso, mas o número pequeno ainda é positivo, né? Era isso que eu estava querendo dizer. Então, isso quer dizer o quê? Que f de xy, que é o nosso próprio z, pertencente aos reais, tá o quê? Z é maior ou igual a zero. Maior do que zero. Z é maior que zero, né? Por que z não pode ser zero, Matheus? Porque minhas variáveis estão no denominador e não no numerador. Então, não pode ser zero, por causa da restrição do domínio da função. Beleza, faz sentido. Letra A, determine o domínio a imagem já foi feito. Desenhe as curvas de nível. O que são curvas de nível? Curvas de nível é o domínio da minha função. Fechou. Curva de nível, domínio da minha função. Esboço do gráfico, utiliza as curvas de nível. Ou seja, é porque assim, a curva de nível, ela é uma forma da gente representar, entre aspas, o nosso domínio da minha função. Porém, automaticamente eu atribuo valores a z. Logo, atribuo coordenadas de altura para minha função. Então, meio que por isso que não pode ser chamado, desenhe simplesmente o domínio da tua função. Não é, porque você já atribui valor a z, entendeu? Então não pode ser chamado simplesmente disso. Mas, entre aspas, é um desenho do domínio da minha função. Sendo que eu ignoro essas ideias de z. E quando eu falo de esboçar o gráfico, aí eu considero essa figura 3D, né? Bora lá. Desenhando então as curvas de nível. Z é igual a 1 sobre x² mais y². Bora lá. Eu vou desenhar então aqui o gráfico XY. Beleza. Primeira coisa, eu sei que z não pode ser zero. Então, isso aqui não pode estar centrado na origem, né? Então, não tem interseção na origem. Beleza. Porque não pode ter para ordenado 0, 0. Saquei. Z pode assumir o valor de 0? Não. Z pode assumir valores menores que 0? Também não. Z só pode ser valores positivos, certo? Então, bora falar que Z é 1. Z igual a 1 resulta em quê? X² mais y² igual a 1. Como que eu fiz isso? Z igual a 1, multiplica por x² mais y² ambos lados, resultei nisso. X² mais y² igual a 1. Beleza. Isso aqui é o quê? Uma equação de circunferência de raio 1. Beleza. Eu vou tentar desenhar essa circunferência um pouquinho melhor, tá, gente? Eu não vou garantir nada, mas calma aí. Eu vou tentar desenhar esses gráficos mais bonitinhos, pode ser? Pra vocês. Calma aí, ó. Pronto. Aqui, ó. Raio 1. Tá bom? Circunferência de raio 1. Beleza. Bora assumir o valor de z agora igual a 2. Se z é igual a 2, resulta em quê? Né? Se z é igual a 2, eu vou ter 2x² mais 2y² igual a 1. Observe que eu posso colocar 2 em evidência, passar e dividir por... Eu posso dividir por 2 de ambos os lados, né? Colocar 2 em evidência e dividir por 2. 1,5. Então vai dar um raio menor, né? Se o raio daqui é r² igual a 1,5, então r é igual a raiz de 2 sobre 2. É só um raio um pouquinho menor. Não muito, né? Não muito. Não sei se vocês perceberam. Eu tô aumentando o valor de z, eu tô pegando um raio menor. Aliás, tô pegando um raio menor, né? Dizendo merda. Raiz de 2 sobre 2, ou seja, é um raio menor. 1,4 dividido por 2, 0,7 agora, né? Então eu peguei um raio menor. Beleza. Também fora da origem. Bora aumentando ainda o valor de z, já que z só pode ser positivo. Se z for 3, x² mais y² também da mesma forma é igual a 1/3. Um raio cada vez menor. Spoiler, você vai fazendo isso e vai vendo que você vai pegar raios cada vez menores. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar um raio grandão. Toma. E vou diminuindo o raio. Pronto, eu desenhei muito mal. Oh, meu Deus. Eu tento desenhar bem, eu desenho muito mal. Isso que eu tô com ferramenta, viu? Enfim, vocês entenderam. Você vai ter um raio menor. Beleza. Então, tu vai ter uma figura mais ou menos assim.
Isso aqui é como se fosse um mapa, um desenho da tua circunferência olhando para baixo, o plano. Agora vai pegar esse plano e tu vai subir com ele, certo? Beleza, então bora subir agora com ele, ou seja, esboçar o gráfico. Beleza. O que vai acontecer? Z pode assumir valor de 0, 0? Não pode, beleza. Z pode assumir valor de 1? Pode. Assumindo o valor de 1, Z tem que raio? Bom, tem uma circunferência de raio 1, né? Então a circunferência, nesse plano que eu vou falar que é uma circunferência grandona, né? Porque a gente sabe que a circunferência vai diminuindo. Z igual a 2. Aumentei aqui a altura. Eu vou ter uma circunferência, porém de raio menor. Beleza. Agora Z igual a 3, vou ter uma circunferência de raio ainda menor. E assim por diante, eu vou diminuindo o raio. Observe que conforme eu vou subindo aqui, eu vou diminuindo o raio da circunferência. Então observe agora que eu vou ter essa figura. Necessariamente eu vou fazer o quê? Vou desenhar uma curva que vai interligar essas circunferências. Essas circunferências, né? Observe que é como eu estivesse formando meio que aliás, ainda estou fazendo errado aqui, né? Calma aí. Eu vou estar desenhando circunferências cada vez menores, aí não vai dar para fazer isso daqui não, né? Vai fugir do plano. De forma resumida, você vai subindo isso aqui e vai pegando circunferência cada vez menor. Vai ficar... vai ter que ser de cima para baixo, né? É como se fosse um vulcãozinho, né? É um vulcão em que vai ficando cada vez mais fino. Ou seja, isso aqui vai alargar, ficar mais fino ainda, né? Pra quem não entendeu, isso aqui vai ficar mais fininho ainda. Beleza. Vai subir, né? Como se fosse algo assim, ó. É tipo isso daqui, essa figura. Eu não sei desenhar direito, né? Bora tentar desenhar melhor isso que é como se tivesse isso daqui, ó. Mas seria uma figura tridimensional mais ou menos assim, tá? Acho que dá pra ver melhor agora. Enfim, no livro tá mais bonito. Na próxima eu trago foto do livro. Eu trago o livro mesmo. Então é assim, tá, gente? Basicamente a curva de nível, já plotamos a altura, né, do gráfico em Z. E aí depois de desenhar a curva de nível, o mapa mesmo, é só a gente subir. Bom, é como a gente imaginasse o plano subindo. Sempre respeitando isso. Aí você fala, mas Matheus, como que eu acharia essas curvas que você está fazendo para interceptar o gráfico e ficar bonitinho, né? Bom, essas curvas que eu estou fazendo, você vai assumir valores do plano. Como que eu faço isso? Você assume se x for 0, x for igual a 0 aqui, por exemplo. X igual a 0. Calma aí, deixa eu tentar explicar direito. Você saberia o que? X quadrado mais y quadrado seria igual a z quadrado. Igual a z, perdão. Igual a z, que é a curva de nível, né? Se x quadrado for 0, ou seja, quer dizer que eu não considero o eixo x. Eu considero apenas a altura em y, entendeu? O que eu teria? Essa é a ideia. E vai criar uma curva a partir disso. Vai criar curva a partir disso. Aliás, para obter essas curvas, você teria que achar os pontos que o gráfico se intercepta, né? Dada curvas, né? Seria parábola mesmo. Seria uma parábola. Nesse caso da elipse seria uma parábola, mas... Deixa eu ver. Eu quero tentar desenhar isso aqui direitinho. Um exemplo. Se x for 0, eu teria y igual a z. Beleza, isso daria uma parábola, né? Então, poderia colocar 1 sobre y quadrado, se x for 0, aqui ó, na minha função. Se x for 0, a minha função z é igual a 1 sobre y quadrado. Pronto. Isso aqui é exatamente um ponto quando tem o x sempre como 0, ou seja, é o ponto que intercepta o eixo z. Beleza. Então é uma curva.
Então você desenha essa curva então ela já vai interceptar uma parte do gráfico. Agora, beleza, tu já tem x igual a 0. Será que tu poderia ter y igual a 0? É uma das opções, beleza? Y igual a 0. Z é igual a essa constante, eu teria o quê? Entendeu? Z é igual a essa constante, C. Você teria exatamente x² mais y² igual a 1 sobre C. Aí você teria esse desenho aqui, desse plano. Então você desenha um plano. Enfim, essa é a ideia. Resumindo, treino, faça os exercícios daqui. Próximo vídeo, que eu já vou fazer agora, eu vou utilizar o método dos interceptos e mostrar como é a ideia para plano, para que você não fique confuso, a ideia para desenhar gráfico de plano e fique mais fácil. Esse aqui é para desenhar tudo que é figura curvilínea.